Oi Heloísa, tudo bem? Vou fazer um pequeno vídeo para mostrar para você a questão da equipe que você perguntou para mim, gestão de riscos, tá ok? Bom, vou tentar explicar por cima, de uma forma um pouco genérica. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim depois, tá ok? Equipe, visualização e aceitação de horas reportadas. Aceitação e visualização de horas reportadas. Bom, vamos lá. Vou fazer login com esse usuário que tem acesso a tudo, né? Um usuário Full Access. E vamos lá, vamos pegar um projeto que nós temos aqui, esse construção, e vamos lá para a aba equipe. Nessa aba equipe, você vai encontrar primeiramente as pessoas, né, que você anexou ao projeto, as tarefas que você criou na aba Gantt, e a função de cada um deles por tarefa, nessa primeira aba. Se você clicar uma vez aqui, função na tarefa, eu posso fazer o planejamento de horas para eles, ou seja, indicar quantas horas cada um deles deveria dedicar em relação às tarefas que nós criamos lá e a data de cada uma delas, ok? E aqui eu posso dizer o seguinte, olha, quem deve trabalhar, por exemplo, na tarefa, eu vou colocar esse usuário para você ver antes, vou voltar naquela tela inicial, clicando aqui, tá? E vou delegar essa tarefa, escavar para as fundações para o Júlio aqui. O Júlio vai ter que fazer ela no dia 5, entre os dias 5/3 e 5/7. Tudo bem, vamos lá. Vamos delegar a primeira tarefa para ele, designamos ele dentro da tarefa, definimos ele como gerente da tarefa, tá? Clico aqui, escavar nas fundações, e aqui eu digo que o Júlio deveria dedicar aqui, vamos supor, lá vamos fazer a conta global, imagina só, uma tarefa longa, tá, essa daqui. Mas nesse caso, vamos supor que essa tarefa durasse um dia só, e ele deveria dedicar a tarefa um dia inteiro, 8 horas. Salvei, o Júlio vai receber essa tarefa com as informações que eu dei para ele aqui dentro da tarefa, quando eu criei ela aqui, e as horas indicando que ele deve fazer 8 horas, né? Deve trabalhar 8 horas essa tarefa. Agora vamos supor, se o Júlio foi lá e olha, né, ele começou a fazer a tarefa, em vez de ele fazer a mesma tarefa em 8 horas, ele demorou um pouco mais para fazer a tarefa, tá, ok? E ele apontou lá no meu quadro de horário deles aqui, ou através do celular, que ele demorou 9 horas, quer dizer, 1 hora extra, né? Eu visualizo que o Júlio apontou X horas, né, 9 horas, por exemplo, tá, ok? Porque quando ele apontou mais horas do que ele deveria, o sistema vai permitir, mas eu vou ficar sabendo, né, que o Júlio apontou mais horas do que eu indiquei para ele fazer naquela tarefa em questão. Isso aí vai disparar o meu custo se eu estiver trabalhando com custo a meia hora, tá, ok? Se não, não tem muito segredo, né? Mas vamos supor se ele foi lá, nessa mesma aba, olha só, primeiro eu determinei aqui a função dele na tarefa, tá? Clico aqui, esforço estimado, é o esforço planejado, né? E o esforço aceito, então, que nada mais é do que, olha só, esse usuário, por exemplo, se eles tivessem apontados, esse usuário aqui, por exemplo, tá? Esse usuário ele apontou 36 horas e 15 minutos no total, tá, dessa tarefa, uma tarefa com vários dias. Ele apontou até agora, eu planejei para ele trabalhar no total 50 horas nessa tarefa, e ele apontou 36 horas e 15 minutos. Só que eu não estive de acordo com isso, eu vim aqui e determinei que ele apontou, né, aceitei somente 25 horas e meia das 36 horas que ele apontou, que ele falou que trabalhou. Aqui eu posso aceitar ou não as horas deles, tá? Nesse caso aqui, se o Júlio tivesse, por exemplo, apontado mais horas do que o necessário, eu posso aceitá-las ou não. Se eu não aceitar, o sistema vai tomar como, né, por verídica as horas que o Júlio apontou, tá, ok? Então eu posso aceitar ou não. Se eu não dizer nada, o sistema vai pegar aquelas 9 horas que o Júlio apontou e dar por válidas, né? Bom, essa é a questão das horas. Da mesma forma, se eu tivesse delegado mais horas, né? Olha, Júlio, você vai ter que trabalhar 9 horas nessa tarefa num dia, no mesmo dia, ou eu fui lá e deleguei essa tarefa e falei para ele trabalhar 4 horas, mas o Júlio está trabalhando em outras tarefas nesse mesmo dia, outras 6 horas, por exemplo, o sistema vai alertar o usuário em questão que esse usuário, né, o gerente do projeto, que esse usuário está sobrecarregado. Se eu entrar dentro da tarefa, dá uma olhada na aba de esforços da tarefa,
Você vai ver, por exemplo, que o Júlio, tá? Eu deleguei 8 horas para ele trabalhar nessa tarefa e o sistema está alertando que o Júlio está sobrecarregado. Por que ele está sobrecarregado? Clico aqui em cima e já posso visualizar o porquê ele está sobrecarregado, né? Ver onde ele está trabalhando, o que ele está fazendo. Tá ok? Posso pegar ele aqui está o Júlio, né? E eu deleguei para ele trabalhar 8 horas nessa tarefa, mas ele estava trabalhando em outras tarefas de outros projetos aqui. Essa quantidade de horas planejadas. Quer dizer, o sistema está alertando que ele está sobrecarregado nesse dia aqui. Okay? No dia daquela tarefa em questão. Se eu clicar aqui em análise, eu tenho mais informação, bem mais analítica sobre o meu quadro de funcionários. Bom, agora eu vou mostrar para você a questão dos riscos. Vamos lá para a aba de riscos. Bom, um risco na gestão de projetos nada mais é do que uma gestão preventiva, tá? Sobre o que poderia impactar negativamente nesse projeto. Nesse caso, eu vou clicar em cima de um risco que nós temos aqui, que é um clássico em gestão de projetos, que é, a tradução correta aqui seria não perca de pessoal-chave, né? Não achar mão de obra especializada para fazer esse projeto. Se eu não achar mão de obra especializada, né, o risco, o impacto seria grande no projeto, nesse caso. Posso classificar o risco, quer dizer, fazer uma descrição genérica sobre o mesmo. Posso determinar aqui se esse risco está relacionado à minha equipe ou não. São parâmetros que são customizáveis, tá? Também através da aba gerenciamento, configuração, parâmetros de riscos. Posso determinar inclusive o peso dos riscos e o cálculo do sistema atual para indicar o teu nível de exposição a cada um dos riscos. Determinei que o impacto, se esse risco chegasse a acontecer, seria alto, tá? E vou dizer aqui, olha, a probabilidade do risco acontecer, baixo. Tem mão de obra sobrando no mercado, o risco é baixo. O sistema já alerta que o risco é baixo. Posso delegar esse risco para alguém da minha equipe, para o João, por exemplo. Essa pessoa deve ter designado, né, determinado que o João deveria trabalhar nesse projeto através da aba de equipe, para ele aparecer aqui. E aqui eu posso fazer o meu planejamento, quer dizer, ele poderia fazer o plano de mitigação, que nada mais é do que fazer um plano para reduzir a probabilidade do risco acontecer. No caso da falta de mão de obra, o que nós poderíamos fazer para reduzir, né, a probabilidade do risco acontecer aqui em cima? Se o risco, né, se a probabilidade fosse alta, por exemplo, eu poderia contratar mão de obra fora do estado, fora da cidade, quer dizer, X planos. Aí já é a realidade de cada empresa, de cada risco. Isso aí, cada coisa é um mundo. Plano de contingência. Eu poderia determinar um plano, né, fazer um plano para reduzir o impacto do risco se ele chegasse a acontecer no meu projeto, que seria essa opção aqui. Ou seja, olha, se eu não achar mão de obra para fazer esse projeto, o que nós poderíamos fazer? Subcontratar o projeto para outra empresa que tenha mão de obra. Poderia ser um plano de contingência. Tá? Quer dizer, para você ter o teu plano A, o teu plano B e o teu plano C documentado e armazenado dentro do projeto, para atuar rapidamente, tá? Primeiro para reduzir, né, para cuidar desse risco, para ele não chegar a acontecer, e depois que chegar a acontecer, ter um plano C para minimizar o impacto dele no teu projeto. Posso anexar um documento, se eu quiser, se não, salvo, teria sempre uma base de dados referentes aos riscos que poderiam impactar o meu projeto, esse projeto em questão, e o meu nível de exposição a cada um deles. Bom, basicamente é isso. Tá? Em qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau, tchau.